Olá, olá, meus queridos! Tudo bem com vocês? Último vídeo dessa semana sobre Fórmula 1, mas semana que vem a gente já deve ter mais conteúdo porque tem corrida de novo, né? Graças a Deus o hiato não vai ser tão grande. E eu confesso que eu fiquei surpreso com o volume de perguntas sobre Fórmula 1. Sei que a maior parte de vocês aqui tá no canal por conta da NFL. E vejo cada vez mais gente interessada, muitos falando que voltaram a acompanhar a Fórmula 1, isso me deixa muito feliz. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 perguntas para responder neste vídeo. Então, antes de mais nada, se inscreva no canal, like no vídeo. E para mandar essas perguntas, para participar desse quadro, você tem que ser membro Hall of Fame, Hall da Fama, aqui do meu canal, tá bom? Que eu brinco, né? Chamo de Curte Plus. É só você clicar aqui em ser membro e escolher a modalidade Hall da Fama. E eu vou fazer segunda-feira sobre NFL também, esse mesmo quadro de perguntas e respostas. Ainda dá tempo de você virar membro e mandar a sua pergunta. Se você é membro do Hall da Fama e ainda não mandou a pergunta de NFL, corre lá na aba Comunidade, que é onde eu abro um post, né, para vocês mandarem perguntas e mandarem aí perguntas sobre o Draft da NFL. Sem mais delongas, vamos lá, vamos começar. O Juan Carlos fala aqui: não vou parar de encher o saco até você aceitar fazer um podcast sobre Fórmula 1 comigo. Agradeço o convite, gostaria muito, mas me faltaria tempo, né? Só de NFL eu já gravo praticamente aí 3 podcasts por semana. O Semana NFL da ESPN, mais 2 episódios pelo menos por semana com o Davis lá no Pro Football. Não me sobraria tempo, infelizmente. Podcast é uma coisa que demora bastante. Além da gravação, né, que vai pelo menos 40 minutos, a gente tem que estudar para o podcast, preparar as informações, preparar a pauta e tal. Então, infelizmente, não teria como. Nada contra você, Juan Carlos, que realmente não teria tempo de fazer um podcast de Fórmula 1, infelizmente. Pergunta do Pedro Henrique de Paula Tavares Cavalcante. Essa é a pergunta que ilustra o título desse vídeo, e eu não vou fazer clickbait, não vou fazer que nem muitos youtubers fazem, que eles deixam a pergunta para o final. Às vezes quando eu deixava era mais porque eu decidia depois qual ia ser a pergunta. Então eu vou decidir antes, porque eu sei que muitos de vocês clicaram para saber a resposta dessa pergunta, né? Então vamos ser correto aqui. Pergunta é a seguinte: o que são as fichas de desenvolvimento, os tokens? Há partes específicas do carro que podem ser desenvolvidas durante a temporada? Isso é uma novidade para essa temporada de 2021, que são os tokens. A tradução é justamente essa, ficha, né? Como se fosse ficha de fliperama. Você coloca o... Putz, eu entreguei a idade agora, hein? Eu sei que muita gente não vai entender a referência, mas eu vou fazer mesmo assim. Você coloca a ficha na máquina e você pode jogar uma vida do seu personagem lá no fliperama, seja, ou sei lá, no jogo de corrida você tinha que chegar no checkpoint para ganhar dados segundos, senão você era eliminado. Oi, Tom, tudo bem? Quer participar do vídeo? Acho que ele quer participar do vídeo. O que são essas fichas? Cada time... Calma aí, Tom. Deixa eu gravar aqui, filho. Vou mostrar você para as pessoas. Tá querendo dar oi? Então, tá aqui, ó. Faz tempo que você não aparece, né, Tom? Tá enorme. Vai lá comer. Pronto. Já causou, já atrapalhou o vídeo, mas eu vou deixar assim mesmo. E ele foi comer mesmo. O que são as fichas de desenvolvimento? Cada time tem 2 coisas que pode mudar no carro antes dessa temporada. Porém, algumas mudanças contam como 2 fichas. Algumas contam como uma ficha e outras contam como as 2 fichas, tá? O que pode ser alterado? São tantas coisas que eu coloquei aqui na minha colinha. Componentes aerodinâmicos leves, por exemplo, o difusor do carro, que é o popô do carro ali atrás, embaixo da asa, isso pode ser alterado. Sistema de refriagem pode ser alterado. Isso são coisas que não dependem de tokens. O que vale um token, por exemplo, a embreagem vale um token, sistema hidráulico, sistema de combustível, isso vale um token. O que vale 2 tokens? O câmbio vale 2 tokens, mudanças no câmbio, não troca do câmbio antes da corrida. Mudança no desenho, no design do câmbio. Jogo de suspensão, e aí para citar exemplos, a Ferrari mexeu bastante na traseira do carro para diminuir o arrasto que tinha em resta. A AlphaTauri mudou o nariz do carro e também a suspensão frontal, né, dianteira. Então, essas são as fichas, tá? Nessas coisas que eu falei que vale um token ou 2, as equipes não podem mais mexer. Se a Mercedes quiser mudar o bico do carro, por exemplo, para o final da temporada, ela não pode, porque gastaria um token e a Mercedes já usou os 2 tokens. O que as equipes usaram os tokens? Algumas a gente sabe, outras como a Mercedes e a Red Bull, não. A Red Bull a gente suspeita, não só eu, mas todo mundo que acompanha a Fórmula 1, seja que faz vídeo aqui como eu, ou os fãs mais hardcore, que a Red Bull tem mexido na traseira do carro, porque a traseira do carro da Red Bull ano passado era muito estável. Não é por acaso que só o Max Verstappen tinha bons resultados, é que o Albon não era um piloto como o Verstappen, em termos técnicos. Então tinha dificuldades para segurar o carro, era um carro muito arisco. Isso foi mudado para a temporada 2021, em tese, né? O carro está mais equilibrado, a gente supõe então que as 2 fichas tenham sido gastas na traseira do carro. Bom, seguindo,
Rafael Carvalho, uma pergunta aqui a complemento para essa. Quão impactante pode ser a mudança de teto de gasto para a Fórmula 1? Equipes grandes acostumadas com gasto exorbitante terão problemas para se ajustar, enquanto as equipes menores como Williams, Haas e Alfa Romeo podem acabar sendo melhor tendo uma noção de como trabalhar com o budget, com o orçamento. O que você acha que pode acabar acontecendo? Rafael, o que pode acabar acontecendo é a gente ver uma discrepância, que é o que a Liberty Media quer, né? E o que os fãs querem também, né? A gente quer um campeonato como 2010, por exemplo. A gente quer um campeonato que seja disputado, que toda corrida seja um piloto diferente que possa acabar ganhando. E faz tempo que a gente não tem isso, né? Isso que é o mais legal. E embora tenha outras narrativas, mas o legal é isso, é ver equipes diferentes, é uma coisa meio pegada anos 80, que você não sabia quem ia ganhar a corrida. O que pode mudar bastante é o túnel de vento. E por tabela a questão aerodinâmica. As equipes mais ricas, Mercedes, Ferrari, etc., tinha muito dinheiro. Era um festival de dinheiro gasto em desenvolvimento aerodinâmico, em desenvolvimento com túnel de vento. Essa era uma das maiores discrepâncias entre as equipes muito ricas e as mais pobres, além do salário de engenheiros e tal. Mas essa era a maior discrepância. Então deve haver um gap, uma diferença menor em termos aerodinâmicos entre as equipes mais ricas e mais poderosas e as menos ricas e menos poderosas, por tabela mais equilíbrio, tá bom? Respondendo brevemente, claro, né? Mas há outras consequências, mas o que eu vejo de antemão é essa questão do túnel de vento e a questão da aerodinâmica do carro e do chassi também. Né? Aerodinâmica e chassi são coisas diferentes, né, em termos de desenvolvimento. Então, acho que esses dois pontos principalmente. Tá? Químico Di, com Bottas não correndo bem, para quem a Mercedes pode perder o Mundial de Construtores além da Red Bull? Cara, eu não vejo outra equipe, sinceramente. Até porque seria o quê? A terceira força é a McLaren hoje. E o Ricardo ainda está se adaptando ao novo carro. Como se adaptou a Renault quando chegou na Renault, né? Então, se a McLaren tivesse vencido uma prova, já, coisa que é difícil, mas se tivesse vencido uma prova, daria para sonhar. Eu ainda acho que a McLaren vai vencer pelo menos um grande prêmio neste ano, seja com o Lando Norris, seja com o Ricardo. Mas perder o campeonato de construtores, não vejo isso acontecendo. Seguindo, aliás, pode acontecer para a Red Bull, mas deve ficar entre as duas, né? Seguindo, surf do Chico, acha que o Checo Pérez, o Sérgio Pérez, em comparação com o Bottas, pode ser um diferencial para a RBR ganhar os construtores em 2021? Pode. Pode pelo aspecto psicológico, tá? E aí eu vou puxar outra pergunta aqui que é sobre o Bottas, inclusive. Deixa eu achar a pergunta. Perguntou, não estou achando. Aqui, Gabriel A. Depois da declaração do Toto Wolff sobre o Bottas, onde comentou que ele está dando passo para trás na carreira. Aliás, o Toto Wolff, ele mete o louco, né? Coisa impressionante. Acredita que no final da temporada, Toto Wolff, que é o chefão da Mercedes, no final da temporada, quando ele não tiver seu contrato renovado com a Mercedes, ainda assim conseguiria um posto como piloto na Fórmula 1? Se sim, qual equipe você acha que encaixaria melhor com ele e que ele supostamente se interessaria? Está começando a caminhar para isso, né? Além de decidir quem foi o culpado, quem foi inocente, quem foi mais culpado ou não na batida com o Russell, o que pegou muito mal para o Bottas é que ele estava brigando pela 8ª colocação como o Williams. Tá? O desempenho dele nas 2 primeiras corridas foi de... Preciso encontrar a palavra certa. Foi de complacência. Foi de... Como diria o professor Luxemburgo, não estava puxel o Valtteri Bottas, tá certo? Não estava, tá cumprindo tabela, tá uma coisa meio Ricardo Patrese na Benetton em 93, tá uma coisa, sabe... Tô aqui, eu sei que eu não vou ser campeão do mundo, já começou mal o campeonato, agora bateu. Então eu não vejo o Bottas na Mercedes ano que vem, tá? E uma volta para o Williams faria muito sentido, né? Ele foi bem na Williams, ele era um piloto que estava rendendo melhor que o Felipe Massa na Williams, pouca gente lembra disso. E faria todo sentido ele voltar para o Williams, até com a Williams melhorando, né? A Williams levou 2 carros pro Q2 no último Grande Prêmio, vão lembrar disso. Então uma volta do Bottas para o Williams eu acho que pode ser uma lógica aí. Agora... Quanto ao Sérgio Pérez, ele é muito mais piloto que o Bottas, tá? Ele é mais piloto, ele tem mais ritmo de corrida, ficou em segundo na classificação para a última corrida. Eu sei que não foi uma corrida boa do Pérez, né? Ultrapassou carros com safety car, rodou na curva Villeneuve, não foi a melhor corrida do mundo, mas ele tinha feito uma boa corrida de recuperação no Bahrein, né? Depois de ter tido problema na largada. Então ainda é muito cedo para cravar que o Pérez vai ter o destino do segundo assento da Red Bull, que é amaldiçoado, papapá. Eu vejo sim, no Campeonato de Construtores, a tendência para o médio e longo prazo nessa temporada que a Red Bull vence esse Campeonato de Construtores. Tá? Então, olho nisso. Grossíssimo modo, seria uma coisa meio 99. 99 a McLaren tinha o Mika Hakkinen e o Dave Coulthard, que é o Valtteri Bottas dos anos 90. E a Ferrari venceu o Campeonato de Construtores naquele ano. A McLaren não foi campeã de Construtores. Inclusive, deixa eu mostrar para vocês. Completei minha coleção, postei no Instagram, me sigam no Instagram, instagram.com/AnthonyCurti. Completei minha coleção de carros campeões dos anos 90. Esse aqui é o MP4/14, que é o carro do Hakkinen em 99, que ele foi bicampeão mundial naquela temporada contra o Irvine, né? O Schumacher, ele
Nossa, olha a pizza que eu tô. Eita. O Schumacher bate em Silverstone, né, e fica fora de algumas provas. O Hakkinen briga com o Irvine por aquele título e leva melhor. Bom, seguindo, você acha que a atual complexidade, pergunta do Francisco Alves, você acha que a atual complexidade dos comandos do carro de Fórmula 1 e sua velocidade exigem cada vez mais pilotos jovens com melhores reflexos? Cara, se tem uma coisa que é certa, é que uma virtude do Lewis Hamilton é justamente isso, é a precisão dele na tomada das curvas e de sentir o carro e a sensibilidade do carro. Os carros dos anos 80, com turbo lag e tal, eram muito difíceis de pilotar, mas eles eram menos sensíveis a mudanças de direção e tomada de curva. Os carros de hoje eles são muito sensíveis, então de fato exige que os pilotos tenham reflexos incríveis. O George Russell, por exemplo, vacilou nessa questão do reflexo, mesmo sendo jovem, quando o Bottas dá aquela sambadinha no final da reta e ele perde o controle do carro. Antes da prova, mostrou na Band, a Mariana Becker entrou do grid e o Pierre Gasly estava fazendo treino de reflexo antes da corrida começar. Então, reflexo é cada vez mais importante e à medida que os anos passam você vai perdendo reflexo. Estou querendo dizer que o problema do Raikkonen, do desempenho do Raikkonen nas últimas temporadas, mesmo na época da Ferrari, ou do Vettel, ou do Alonso, seja por isso? Não, não é isso que eu estou falando, é outros BOs, né? O Raikkonen é o hobby dele, a Fórmula 1, já é outra situação, e o Alonso está voltando para a categoria, conseguiu pontuar na última prova, o Vettel está no inferno astral e está sem Puchel também, enfim, são outros pontos, não é, acho que não é questão da idade aí, mas sim, é muito importante essa questão dos reflexos. Acho que até por conta disso a gente vê pilotos cada vez mais jovens chegando, né? Também porque os pilotos eles estão, antigamente se brincava de kart quando os pilotos eram muito pequenos, agora eles competem mesmo, né? O Leclerc e o Verstappen eram rivais no kart desde moleque, desde muito pequeno, então tem esse elemento aí que os pilotos estão se profissionalizando cada vez mais cedo, mas os reflexos são um ponto importante. Porque os carros estão cada vez mais rápidos nas curvas, a carga aerodinâmica está um absurdo. Os carros de hoje eles rodam muito parecido com 2004, que é reputado como um dos anos mais rápidos da Fórmula 1. Então, sim, essa questão dos reflexos é importante. O Heitor pergunta aqui, qual piloto será campeão primeiro? Leclerc, Norris, Gasly, Sainz ou Ricardo? Mick Schumacher pode furar essa fila? Eu acho bem difícil, porque o Mick Schumacher precisa de um assento na Ferrari para isso, antes, né? Então vamos tirar o Mick aqui, até porque é a primeira temporada dele. Vamos lá, Leclerc, Norris, Gasly, Sainz ou Ricardo? Eu vou desconsiderar o Sainz e o Ricardo, porque a Ferrari e a McLaren são do Leclerc e do Norris nesse momento. O Ricardo vai ter que mostrar serviço para haver um equilíbrio. A equipe parece ser bem mais do Lando Norris. O Gasly depende para onde ele vai. Depende do futuro do cara, tá? E tem um outro nome aqui que você não colocou, que é o George Russell. Se o George Russell conseguir amadurecer neste ano e ir para a Mercedes, teria uma chance fantástica, né? Eu voto no Leclerc. Desses aqui, o meu favorito é o Leclerc, tá? Eu acho o mais talentoso e o mais rápido. Só que depende muito do regulamento de 2022 e como vai ser o ranking de forças das equipes, né? Mudou muita coisa de 2013 para 2014. Pode mudar muita coisa de 2021 para 2022. Pode surgir uma nova Mercedes ano que vem. Então, uma nova Mercedes em termos de dominância. Então é muito cedo para dizer, mas em talento eu apostaria no Leclerc. Com o Norris em segundo. Sou muito fã do Norris. Matheus Miguel de Moraes. Primeiramente, Curti, queria te agradecer. Você me convenceu a ver Fórmula 1 novamente. Tenho discutido com um amigo após o último Grande Prêmio se ele acha que que se a Aston Martin disputa mesmo o terceiro lugar. Ou já posso zoar um amigo fã do Vettel. Cara, eu acho muito difícil a Aston Martin brigar pelo terceiro lugar. Primeiro por essa questão das fichas de desenvolvimento e do teto orçamentário. Vai ser difícil mudar algumas questões. A Aston Martin está usando a traseira da Mercedes do ano passado, que pode, né, por ser uma equipe cliente. E está dependendo do Stroll para pontuar. E na frente a gente tem a Ferrari, a McLaren, a Alpine fez uma boa corrida até, no último Grande Prêmio, conseguiu pontuar com os dois pilotos. Cara, tá difícil, hein? E tem a AlphaTauri também, que a AlphaTauri tá com um bom carro, um carro bem equilibrado para essa temporada, motor Honda no ápice do desenvolvimento. Eu colocaria hoje a AlphaTauri, a Aston Martin brigando com a Alpine, viu? Então seria Red Bull, Mercedes, estou dando deixa do meu Power Ranking no momento, né? Red Bull, Mercedes, McLaren, Ferrari em quarto, AlphaTauri em quinto, a Aston Martin brigaria pelo sexto lugar com a Alpine. Sinceramente, pelo desenvolvimento, pelo que mostrou até agora, e pelo carro, o que o carro mostrou em treino também, qualificatório até agora, e ritmo de corrida, e com a fase que o Vettel tá, acho difícil brigar pelo terceiro lugar, sinceramente. Thales Gomes, você acha que o Rubens Barrichello teria ganho um título na Ferrari se ele fosse o piloto número 1? Essa história é muito boa, né? O
O Rubinho chega na Ferrari final de 99 para a temporada 2000, dizendo que ele ia ser o piloto 1B, que ele não ia ser o piloto 2. A gente viu o que aconteceu, né? Essa situação do Barrichello é muito complicada, porque a Ferrari, historicamente, ela sempre teve essa postura de ter um piloto principal e um escudeiro, né? Desde a época do Niki Lauda, você poderia pegar por esse lado. O Clay Regazzoni era o escudeiro do Niki Lauda. E mesmo o Jean Alesi, Gerhard Berger, o Alesi era o principal piloto, e assim vai, né? Quando chegou o Schumacher era o principal piloto e o Irvine era o segundo. O Irvine brigou pelo título em 99 porque o Schumacher estava fora. E depois, mesma coisa, né? Agora, se você pegar os pilotos da época, vamos lá. Vamos supor que o Schumacher, 2000, ele é campeão e aí ele aposenta. Fala, ó, já fui bicampeão na Benetton, já fui campeão com a Ferrari, primeira vez em 20 anos que a Ferrari é campeã de pilotos. Falou, um abraço, vou curtir minha família, vou cuidar do pequeno Mick e segue a vida. E aí o Rubens vira o primeiro piloto da Ferrari com o Mika Salo de piloto reserva. Vai, supondo aqui. Você pega o grid daquela época com o Rubens, o Mika Häkkinen em fim de feira, David Coulthard, 2001. David Coulthard, aí depois tem o Montoya, Ralf Schumacher. Para mim o Barrichello é o mais talentoso desses pilotos. Melhor que o Häkkinen? Não, sou mais o Häkkinen. Mas o Häkkinen já estava em fim de feira, como eu falei. É outros 500. O Kimi Raikkonen ainda estaria começando a carreira. Então é possível que o Barrichello, sem o Schumacher, pudesse roubar um título aí em 2001 ou 2002. Né? Com a ascensão do Alonso e do Kimi, aí não. O Kimi e o Alonso são mais pilotos como um todo do que o Rubinho. Mas infelizmente o Barrichello, ele foi muito injustiçado em vários momentos. Eu até vi um corte do podcast com o Bruno Sutter. Não lembro onde ele foi, acho que foi no Flow. Que ele fala sobre que ele agora pilota de kart e tal. E ele fala como o Cacete Planeta muitas vezes acabou atrapalhando a carreira do Barrichello, porque ele acabou virando chacota em muitos momentos. E ao mesmo tempo criou-se uma expectativa que não se devia. E o próprio Rubens, eu acho que foi influenciado e ajudou a criar essa expectativa. Então, putz, cara, é uma pena tudo isso que aconteceu, mas eu acho também muito injusto como o Barrichello é subestimado como piloto. De verdade. Sempre foi um piloto muito rápido, muito talentoso. Talvez se ele tivesse assinado com a McLaren para 95, né, acabou não assinando porque ele não tinha certeza que ele teria um assento, acabou que acabaria tendo, né, acabou que acabaria tendo, porque o Mansell foi, né, derrubado, entre aspas, no meio da temporada. Então, não sei, talvez brigasse com o Häkkinen em 98, 99, não dá para saber o que teria acontecido. Mas foi um piloto muito bom mesmo, ninguém fica tanto tempo na Fórmula 1 sem ser bom. E é uma pena que acabou estando no azar de estar na mesma equipe que o piloto mais talentoso da sua geração com o melhor carro da sua geração. Porque, por exemplo, se ele tivesse na Ferrari sozinho e o Schumacher na McLaren ou na Williams naquela época, talvez as coisas teriam sido diferentes. Mas ele foi o segundo piloto de uma equipe que sempre teve a primazia de ter um piloto número 1 e um piloto número 2 numa época que a Ferrari dominava. Então é uma pena. Mas o Rubinho merece mais amor e mais respeito, sinceramente. Por fim, última pergunta, Luca Paz. Curte, você é a favor de transferir o GP de Interlagos para o Rio? Claro, um novo autódromo seria construído. Essa história acabou se desenvolvendo, mas não foi para frente. E não é bairrismo porque eu sou de São Paulo, não. Mas é uma preferência minha por Interlagos. E os pilotos amam Interlagos também. É uma das poucas pistas clássicas do circuito, que não é esses autódromos desenhados pelo Hermann Tilke, que é a reta, grampo. Reta, grampo. Curva de alta, grampo. Que tipo... Eu acho insuportável as pistas dele. Abu Dhabi, China, Bahrein, eu odeio todas. Então, provavelmente a gente teria um circuito nesses moldes se fosse construído no Rio. E eu amo Interlagos. Eu acho uma pista rápida, é uma pista técnica no setor 2, Laranjinha, Pinheirinho. A descida do mergulho é fantástica também. O S do Senna, a freada do S do Senna é um dos melhores pontos de ultrapassagem da Fórmula 1. A reta oposta é muito legal também. O setor ali de arquibancadas da reta oposta, que é um setor mais popular, é uma energia incrível. Então, eu acho que a Fórmula 1 perderia bastante sem Interlagos, não pela cidade de São Paulo, porque o Rio é uma cidade mais bonita, vamos falar a verdade. A Zona Sul do Rio é maravilhosa, já tive algumas vezes no Rio. E o Carioca também, eu amo o Carioca, que é um povo muito feliz, muito simpático. Eu gosto muito da sociedade carioca nesse aspecto, vamos dizer assim. Um beijo para vocês do Rio. Mas em termos de circuito, eu sou muito fã de Interlagos. É uma das minhas pistas preferidas. Pensando aqui de cor, eu gosto muito de Zandvoort, da Holanda, gosto muito de Spa, gosto muito de Interlagos, gosto muito de Suzuka, que é Japão, gosto muito da Bélgica, óbvio, Spa, gosto de Monza também, que é uma pista rápida, só para citar alguns exemplos. Vou acabar esquecendo alguma. Canadá eu gosto bastante também, o circuito de Le Villeneuve. Eu gostava de Manicur,
também, mas saiu. Silverstone é fantástico também. E boa parte dessas pistas que eu citei são pistas clássicas, né? São pistas com traçados antigos, para os padrões da Fórmula 1 dos circuitos novos. Agora, as pistas novas, raramente eu me empolgo com alguma, tá bom? Gente, é isso. Fizemos todo o estrago que podíamos. Um beijo carinhoso para vocês. E como exceção, a Áustria é uma pista boa que o Tilke desenhou. A1 Ring, o antigo A1 Ring, hoje Red Bull Ring. Eu gosto, mas é uma rara exceção. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. 20 minutos, ó. Rendeu, hein? E a gente volta a qualquer momento com mais vídeos de Fórmula 1. Um beijo carinhoso. Tchau.